Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos. Este é o canal JL Invest e eu sou o José Lores. Hoje nós vamos fazer um breve comentário sobre o novo salário mínimo, esse que está em vigência desde o último dia 1º de janeiro. O salário mínimo, que era de R$ 1.320, passou para R$ 1.412, você pode observar aqui neste breve resumo. E aí, o que nós queremos mostrar aqui? Eu gosto muito de falar sobre aposentadoria. E por que isso? Porque eu já sou aposentado e pouco se fala sobre aposentadoria. Existem muitos influenciadores, youtubers, que falam sobre investimentos na internet. Mas sobre aposentadoria, não vejo tantos. Então, eu gosto de falar sobre isso, que eu considero extremamente importante. E vou justificar. Então, veja bem, o aposentado pelo INSS, ele vai passar a receber no ano de 2024 um benefício de R$ 1.412. Porém, como são 13 salários, se você somar os 13, que tem o 13º, e dividir por 12 meses, a média mensal é R$ 1.529,66. Ou seja, houve um aumento aí de praticamente R$ 92 do ano passado para este ano. E aí, o que a gente quer falar? Tem gente, que reclama demais, que o salário mínimo é muito pouco, que não dá para nada, que deveria ser maior, etc, etc, etc. Eles têm razão nessa reclamação? Tem, mas existe uma maneira de você se precaver dessa situação no futuro, quando chegar o momento da sua aposentadoria. Isto é, se você ainda não for aposentado. Então eu fiz aqui a título de comparação o que você pode almejar para, por exemplo, dobrar essa renda. Ou então para você entender quanto é que realmente vale uma renda dessas. Certo? Vamos lá então? Veja bem, o primeiro exemplo que eu vou mostrar aqui é o seguinte: quanto é que alguém precisa ter de ações do Banco do Brasil para receber um provento mensal de R$ 1.530 praticamente, né? É 1.529,66 é 1.530. Quanto é? Então vejam, imagina que essa pessoa fosse começar este ano. A cotação do dia 5, última sexta-feira, 5/1 de 24, uma ação do Banco do Brasil, cujo ticker na Bolsa de Valores, na B3, é BBAS3. Veja, R$ 54,88. Ok? Ok. Durante o ano de 2023, o Banco do Brasil remunerou os seus acionistas da seguinte maneira: o total, isso foi diluído em 8 pagamentos ao longo do ano, 8 pagamentos, quer dizer, praticamente a cada 45 dias teve um pagamento. O valor bruto por ação foi R$ 4,57. E o valor líquido, R$ 3,97. Por que isso? Porque quando o banco paga dividendo, não tem lucro, mas quando ele paga sobre JCP, significa juros sobre capital próprio, tem 15% de imposto que já é retido na fonte, que você nem vê. Então, 3,97, esse foi o valor líquido. Mais ou menos. 3,97, qualquer coisa, 3,96,9, mas 3,97, para arredondar. O dividend yield líquido foi de 7,23 anual ou 0,60 mensal. Guarda esse número, 0,60 mensal. Então,
Se o banco mantiver essa remuneração aos seus acionistas no ano de 2024, para receber esse valor de 1.529,66, é necessário ter 4.624 ações. Quanto é que custam 4.624 ações? R$ 253.765. Então veja, quando alguém diz assim, nossa, eu recebo um salário mínimo de aposentadoria, é tão pouquinho. Pois é, para receber isso de renda mensal por ações no Banco do Brasil, precisa botar lá R$ 253.765. Quer dizer, R$ 1/4 milhão. Então, isso mostra o quê? Não é tão pouquinho assim. Não é tão pouquinho. Bom, o detalhe, as ações do Banco do Brasil iniciaram o ano de 2023 cotadas a R$ 31 mais ou menos. Terminaram o ano a 54. Valorizaram 72%. Quantos tipos de investimento ou poupança ou CDB você conhece que teve uma valorização de 72%? Então, não é? É bacana ter ações do Banco do Brasil. 72% de valorização na ação, fora lá os rendimentos, né? Então, a observação que fica é a seguinte: por se tratar de um ativo que se corrige ao longo do tempo, né, as ações, o valor é corrigido, os rendimentos podem ser gastos, pois o capital investido aumenta com a valorização das ações. Já no caso de poupança ou renda fixa, atenção para isso, se os rendimentos forem todos gastos, o capital continuará o mesmo e a inflação irá corroer o seu poder de compra ao longo dos anos. Lembra lá do 0,60 mensal? Então é o que a poupança dá, 0,60, 0,62. Mas se você gastar o rendimento todo, daqui a algum tempo, seus 253 mil vão desvalorizar, o poder de compra deles é menor. Por quê? Porque dinheiro, para valorizar, tem que colocar mais dinheiro em cima. A ação por si só, quando a empresa reajusta os valores daquilo que ela produz, ou daquilo que ela vende, ou do serviço que ela fornece, ela também está reajustando o valor da sua ação. Então, o seu patrimônio, ele sobe. Consequentemente, no ano seguinte, os dividendos, os proventos, como são proporcionais ao lucro, eles também deverão ser maiores, de maneira que, ainda que você gaste todo o seu rendimento, o seu patrimônio ele vai se valorizar. Essa é a diferença da renda variável para a renda fixa. Poupança é um tipo de renda física. Renda variável em relação à renda fixa, não é? Segundo exemplo. O Banco do Brasil foi o primeiro exemplo, todo mundo sabe do que se trata. Agora vamos para o segundo exemplo. Fundo imobiliário MXRF11. Para quem lida com renda variável, as pessoas conhecem. Esse é o fundo mais famoso que tem, não é? Por quê? Porque ele tem quase 1 milhão de cotistas. Veja, na última informação, você pode obter isso no site Investidor 10, 999.285 cotistas. É muita gente investindo dinheiro no fundo, né? Sendo que é um fundo híbrido, não é? A maior parte dele é papel, consta que ele possui 3 imóveis, mas a renda vem do papel. O que é o papel? Ele empresta dinheiro. Esse fundo MXRF11 empresta dinheiro para construtoras, para construir prédios, para construir shopping, pode emprestar dinheiro para construir loteamento. Por isso é que se chama fundo de papel, ou fundo que aplica em CRI, Certificado de Recebimentos Imobiliários. Perfeito? Muito bem. O valor da cota, no dia 5/1, né, 5 de janeiro de 2024, estava a R$ 10,59. Esse era o valor de uma cota desse fundo MXRF11. Os proventos distribuídos durante o ano de 2023 somaram R$ 1,38 por cota, isentos de imposto de renda. Então veja, cada cota durante o ano de 2023 rendeu R$ 1,38.
Parece pouquinho, né? Mas esse R$ 1,38 em cima de 10,59 dá 13% ao ano. Passa até um pouquinho. Então, olha o que acontece. Se esse fundo, o MX, RF11, mantiver esse nível de remuneração, você precisa ter 13.302 cotas, que demandam um investimento de R$ 140.868 para obter aqueles 1.530 lá, para obter aquilo. E por que isso? Porque ele está pagando 13% ao ano, enquanto que as ações do Banco do Brasil, não é? 7,23. 13, falta pouco para ser o dobro de 7,23. Percebe? Então, você precisa de menos investimento, menos dinheiro nessas cotas. Por que 13 mil cotas? Porque custa R$ 10 cada um. Então, R$ 140.868 você já conseguiria receber esse valor mensalmente. A valorização desse fundo foi de 19,53. Atente-se aqui. O Banco do Brasil, as ações do Banco do Brasil valorizaram 72%. No caso do fundo MXRF11, a valorização foi de 19,53, quase 20%. Então, as ações do Banco do Brasil valorizaram 3,5 vezes em relação a este fundo. Convém, no entanto, observar que o investimento, mesmo sendo muito menor, né, do que no primeiro exemplo, é muito menor o investimento neste fundo imobiliário do que as ações do Banco do Brasil. Esse fundo é híbrido, né? Ele possui 3 imóveis e a maior parte das suas aplicações, como já falamos anteriormente, é em CRIs, Certificado de Recebimento Imobiliário, ou seja, ele empresta dinheiro. Isso quer dizer que, se o investidor gastar mensalmente todo o provento, é líquido e certo que, ao longo do tempo, a inflação vai dar as caras e vai diminuir o poder de compra desse investimento. Pois o dinheiro, para se valorizar, precisa, via de regra, de mais dinheiro para aumentar seu capital. Então, nesse caso, o ideal seria ter pelo menos uns 30% a mais. Tipo lá 200 mil. Ou seja, e aí você, do rendimento, usar só os 1.530 e o restante você reaplicar mensalmente. Reaplicar, porque aí sim o fundo cresce, consequentemente o seu retorno também cresce. Perfeito? Agora, para a comparação ficar melhor, vamos ao exemplo número 3. Neste caso, nós vamos usar um fundo chamado VISC11. É um fundo imobiliário do setor de shoppings. Esse fundo, VISC11, no setor dele, é um dos maiores, se não o maior. Né? Ele tem vários shoppings, 20 shoppings, 20 e poucos shoppings. E você há de entender que um shopping, dependendo do tamanho, pode ter 150 lojas, 200 lojas, 300 lojas. Então, como é que um fundo de shopping remunera o seu cotista? O aluguel que os lojistas pagam, esse aluguel é que é distribuído para os cotistas. Não é todo ele? Não, 95% do resultado líquido, ou seja, tiram as despesas lá, apuram o total do mês, juntamos lá 20 milhões em aluguéis, tá? Quanto foi a despesa para a gestora, a administradora? 500 mil, beleza. Então sobrou 19 milhões e meio para distribuir. Vai distribuir 100% disso? Não, vai distribuir 95%. 5% fica de fundo de reserva de caixa para eventuais necessidades. E esses proventos, eles são distribuídos mensalmente, e são isentos de imposto de renda. Então, durante o ano de 2023, esse fundo VISC11 distribuiu R$ 10,62 por cota. A cota no dia 5 de janeiro, R$ 120,72 cada uma. Então, pelo mesmo exemplo, para a gente receber lá os 1.500 e praticamente R$ 30, você teria que ter desse fundo 1.728 cotas. Quanto custam 1.728 cotas? 208.604. Então veja, no primeiro exemplo, Banco do Brasil, 250 e poucos mil. No segundo exemplo, fundo imobiliário, MXRF11, 140 e poucos mil. E nesse caso, 208 mil. Está ali, intermediário. Mas por que isso? Porque o fundo ele rendeu, em um ano, 8,8. O de papel rendeu 13.
ou, no caso aqui, 8,8 ao ano, ou 0,73 ao mês aproximadamente. Então, percebe-se que o investimento é menor que no caso das ações, mas a valorização do ativo também é muito menor. Esse ativo, cada cota desse fundo valorizou em 12 meses 26,63%. Ou seja, praticamente um terço do que valorizaram as ações do Banco do Brasil. Ainda assim, neste caso, é um fundo de tijolo, né? Existe a propriedade física e o retorno provém de aluguéis, como já falamos. É possível, neste caso, utilizar todo o provento mensalmente, pois o imóvel se valoriza e os aluguéis também são reajustados anualmente. Então, o que, que acontece? Quando se faz o laudo de avaliação do imóvel, isso é feito anualmente ou bianual, o que ocorre? O shopping valia, no ano passado, o shopping inteiro valia 300 milhões. Um ano depois ele vale 305 milhões, 310 milhões, 315 milhões. Não é? Pode acontecer de desvalorizar? Pode, mas é menos improvável do que a valorização, principalmente se forem shoppings bem situados, bem conservados, com boas lojas âncora, não é? Então, quando você vai investir num imóvel de shopping, temos um vídeo que fala disso, o que você deve prestar atenção. Lá tem tudo isso, mostrando o que você deve olhar, né? Essas informações necessárias para a sua decisão de investir ou não estão lá no Investidor 10, no site Investidor 10, no site Status Invest, no site FIIs, no site dos próprios fundos imobiliários, não é? Das gestoras. Tem todas as informações para você fazer uma boa escolha. A conclusão: ao contrário do que alguns dizem, a aposentadoria proporcionada pelo INSS não é um valor desprezível. Ao contrário, basta ver quanto é necessário investir em renda fixa ou variável para ter essa certeza ou receber valores semelhantes. E mais ainda, a contribuição para o INSS é compulsória. Então veja só, toda e qualquer pessoa, eu não vou me estender muito nisso, porque existem algumas exceções, mas a grande maioria tem uma carteira assinada, ela obrigatoriamente tem um desconto para o INSS. Você nem vê a cor desse dinheiro. Então, é muito justo que, uma vez cumpridas as exigências mínimas que o INSS faz para te dar uma aposentadoria, você a receba. Perfeito? Mas qual é o alerta aqui? Muitas vezes, ao longo da vida de uma pessoa, existem diversas situações no que diz respeito à sua jornada de trabalho. As pessoas, às vezes, começam a trabalhar de forma informal, ou então começam a trabalhar com carteira assinada, mas por algum motivo deixam de continuar com a carteira assinada, ou porque perdeu o emprego, ou porque a empresa acabou, ou porque, sim, cansou daquela maneira. Ah, eu não quero mais trabalhar no escritório, eu quero vender banana na feira. Ué, é um direito da pessoa. Só que aí, muitas vezes, isso é muito normal, muito mais do que vocês podem imaginar. A pessoa deixa de recolher o seu INSS. Às vezes, a pessoa pagou 13, contribuiu, melhor dizendo, 13, 14 anos. Veja, quem já estava no sistema antes da reforma de 2019 precisava o quê para se aposentar? Idade e tempo de contribuição. O tempo de contribuição eram 15 anos, 180 meses, não é? E aí a pessoa tem lá 14 anos, só que aí deixou de contribuir, chega lá no final da vida, não é? Não consegue, é indeferido. Por quê? Faltou um ano. Aí quer correr atrás, aí quer procurar seus direitos, entre aspas, quer procurar advogado, quer não sei o quê. Não tem mágica. Existe uma regra, a regra precisa ser cumprida, não é? O INSS, ele não gosta nem desgosta de ninguém, ele cumpre o que determina a lei e as normas que regem o INSS. Simples assim, não é? Então, o que a gente quer dizer? Que se você foi ou é daqueles que uma hora tem carteira assinada, outra hora você tem uma empresa, outra hora você associou a empresa, outra hora você é MEI, outra hora você vai trabalhar na prefeitura que tem um regime lá de previdência própria. Cuidado, cuidado. Nós temos um vídeo aqui no canal, não é? Foi um dos primeiros que eu fiz,
O título é: Você já viu o seu CNIS hoje? O que é CNIS? CNIS, Cadastro Nacional de Informação Social. Isso, onde é que você encontra? Dentro do aplicativo Meu INSS, que você pode ter no seu celular. Ali constam, todas as suas contribuições. E aí, se você tiver um pouquinho de paciência e interesse, você vai lá, olha na sua carteira, olha, trabalhei 10 anos nessa empresa, deixa eu ver se está tudo aqui, está tudo certo? Ótimo. Tem alguma coisa errada? Você tem tempo de sobra para ir lá no INSS consertar isso. Porque no dia que você for pedir aposentadoria, se tiver errado, pode dar indeferido. E aí você se apavora. Então, cuide da sua aposentadoria, porque perceba, você que está assistindo, nós vivemos em uma sociedade capitalista. O que significa? Capital e trabalho. Significa que o trabalho é remunerado com dinheiro. Significa que você, para obter as coisas, você tem que pagar, você tem que ter dinheiro. Então, se você não tem dinheiro, você está com sérios problemas. É disso que se trata. Nós já falamos várias vezes aqui sobre esse tipo de situação. Não é? Então as pessoas, infelizmente, elas deixam para correr atrás da aposentadoria quando muitas vezes o tempo está se esgotando. Não faça isso. Se você é jovem, preocupe-se sim. Dedica uma hora que seja por mês, ó, por mês, hein? Uma hora, para você ver se a sua papelada, seus documentos, seu CNIS está tudo certo. Porque um dia, espero que você consiga se aposentar, não é? Eu torço para isso. Eu não vou nem completar aqui o resto do pensamento, porque não é necessário, né? Mas, de novo, eu torço para isso. Percebe? Então, alguma coisa interessante, ó. Alguns alegam que o valor é pouco. Com certeza, sim, é. Mas é preciso lembrar que tudo é proporcional. Ou seja, se o segurado contribuiu pelo teto, também irá receber pelo teto. O teto, gente, são praticamente 5 salários mínimos. R$ 7.500. Percebe? R$ 7.500. Então, mas José Lois, R$ 7.500 para mim é pouco para manter o meu status. Então você precisa ter uma renda complementar. Você precisa ter alguma outra renda para somar com essa, não é? Agora, quando você recebe pelo teto, é sinal que também você contribuiu pelo teto. Não tem como você contribuir pelo salário mínimo e achar que vai receber pelo teto. Isso não existe. O contrário também é, é verdadeiro, percebe? Agora, nas idas e vindas que a vida impõe, a grande maioria, né? Um dia você ganha mais, outro dia você ganha menos, outro dia você não ganha, outro dia você ganha muito. Daí que se faz a média. Então, a média dos salários pagos hoje em dia pelo INSS está muito longe do teto. O teto é uma coisa para quase nada de gente. A grande maioria recebe salário mínimo, não é? Dos 37 milhões aí, se não me engano, salvo memória não falhar, os 37 milhões, 28, 29 milhões de aposentados pelo INSS recebem salário mínimo. E nas prefeituras e no estado também não é muito diferente. No governo federal, quando você é aposentado pelo governo federal, né, às vezes as aposentadorias são um pouco melhores. Então, se hoje a gente fala disso, se hoje a gente sabe disso, se hoje é muito fácil comprovar isso, pense que é possível sim você criar uma renda alternativa para você. Quanto mais cedo começar, melhor, porque aí você começa de pouquinho, de pouquinho, de pouquinho, aquilo vai potencializando, vai criando juros compostos. Lá na frente, quando chegar a hora da sua aposentadoria, de repente você tem mais recursos em renda passiva do que na sua própria aposentadoria. Não é? Então, veja bem, se alguém quer receber mais, necessário se faz contribuir com mais ou investir de forma paralela ao longo de sua vida laboral. Ou seja, quer receber mais? Você tem que ter um emprego que te pague mais. Tem que ter um trabalho que você contribua com mais. Ou então, você criar um investimento para você. Para quando você se aposentar, ter outra renda, além da renda da aposentadoria. Vale lembrar que o valor pago pelas aposentadorias é corrigido anualmente.
Em alguns casos, a correção é maior do que a inflação do período. Dessa forma, pode-se gastar todo o valor recebido, pois no ano seguinte o valor da compra será recolocado através da correção do benefício. Veja, existem governos, ou existiram governos no Brasil, que corrigiam os benefícios do INSS pela inflação. Outros, muitas vezes, corrigiram menos, mas no caso do salário mínimo, sempre se tentou dar alguma coisa a mais que a inflação. Para quê? Justamente porque as pessoas que ganham menos são as mais prejudicadas com a inflação. Então, elas são valorizadas de alguma forma, tendo um pouquinho mais de acréscimo. Cabe dizer o seguinte, que o reajuste que foi dado para o salário mínimo neste ano, para 2024, esse reajuste não é o mesmo que é dado às aposentadorias que recebem mais que um salário mínimo. Nesse caso, o índice é menor. É desse jeito que é. Eu defendo que quanto mais jovem uma pessoa começar a investir com o propósito de ter mais renda em sua aposentadoria, melhor será, pois os aportes podem ser menores, impactando menos em sua vida cotidiana. Imagina um jovenzinho com 20 e poucos anos, se poupar R$ 100 todo mês, chega lá na frente na hora de se aposentar, tem 3 vezes a aposentadoria, 2 vezes a aposentadoria, não é? Agora, quanto é R$ 100 num valor de salário de R$ 1.500? Né? Veja, 7%, nem isso chega. Agora, é de cada um, né? Não estamos aqui para julgar ninguém. Ao contrário, se deixar para correr atrás quando a idade já estiver avançada, os aportes precisam ser maiores. Dependendo da idade, muito maiores. Então, se uma pessoa chega à conclusão, não é, que vai se aposentar, por exemplo, com um salário mínimo, mas precisa de R$ 3.000 para manter a sua vida funcionando, se ela só se der conta disso quando ela tiver com 60 anos, ela vai precisar colocar um bom dinheiro aí no investimento para quando se aposentar, no caso homem, 65 anos, mulher 62, se for por idade, não é? Para ter um rendimento da aposentadoria, 1.500 e mais 1.500 de renda extra com investimentos. Essa é a regra, assim é. Então, se você que está ouvindo, se você que está assistindo, você conhecer alguém, algum parente seu, algum amigo que esteja numa situação para receber um toque desse daqui, manda para ele o vídeo. Manda para ele, pergunta se pode mandar, né? Porque ninguém gosta de ficar recebendo coisa sem pedir no celular, né? Mas você pode, escuta, fulano, olha, assisti um vídeo aqui muito bacana, né? O camarada fala isso, fala aquilo e tal, posso te mandar? Você vai estar ajudando essa pessoa, acredite. E eu aproveito para me desculpar, porque às vezes os vídeos que eu faço, o áudio não sai como eu gostaria. Mas vejam, meu canal ele não é monetizado, eu não tenho patrocínio de ninguém. A gente, por exemplo, eu estou gravando este vídeo aqui usando um notebook Samsung que já tem algum tempo de idade, né? Então a gente tenta fazer o melhor possível. Se você perceber que o conteúdo é o que interessa e não os recursos do áudio ou do vídeo, eu te agradeço, não é? E se você gostar do meu trabalho, se você puder deixar o seu like, se você puder compartilhar, se você puder se inscrever no canal, não é? Porque aí o YouTube entende que o vídeo é relevante, que o conteúdo é relevante e manda para mais pessoas. Eu, eu humildemente considero que, infelizmente, esse assunto que nós acabamos de falar aqui, ele é pouco divulgado, pouco divulgado. E aí, quando chega lá na frente, as pessoas se veem numa situação, às vezes, desesperadora. E aí não tem mais o que fazer, não é? Enfim, por hoje é isso. Muito obrigado por assistir e tenha um ótimo início de ano. Muito obrigado.